Abra comigo em Êxodo, capítulo 14. Quem está seguindo a nuvem aí? Ó, tem uma turminha seguindo a nuvem, né? Quem não está seguindo a nuvem ainda, pergunta para quem está seguindo, fala assim, onde que eu pego essa nuvem aí para seguir ela? Êxodo 14. Êxodo capítulo 14. Eu vou ler o versículo 19 em diante, tá bom? Quem achou, diga célula. Amém. Podem ficar sentados. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou por toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O Senhor tem ministrado muito no meu coração dentro desse assunto. Nós servimos, meu querido, a um Deus vivo, não está morto. Amém? Primeira coisa que você tem que aprender é isso hoje. Nós servimos a um Deus que está vivo, que se relaciona com a gente. Jesus está aqui, Ele se relaciona com a gente, Ele fala conosco. Ele fala com a gente de diversas maneiras. Talvez você sem perceber, você não imaginou, mas foi Jesus que trouxe você até aqui. Foi Jesus que está cuidando de você, está te levando para o caminho dele. E eu comecei a prestar atenção em algumas vezes, Jesus hoje me fez lembrar de algumas vezes da minha vida, que eu estava prestes a conquistar grandes coisas da minha vida, alguns momentos de decisões, de alcançar aquela bênção que você estava orando, de ter algumas respostas. E antes de a gente chegar nesses momentos, sempre vem um momento que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Antecede isso. Um momento que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Espero que você esteja me entendendo. Momento que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que em vez da gente estar indo para frente, está indo para trás. Eu quero que você leia comigo o primeiro versículo do capítulo 14. A gente leu o finalzinho da história. Mas eu quero que você leia o começo da história comigo. Olha o versículo 1, diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. São lugares, são cidades. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Mas olha que interessante que Deus falou para Moisés falar ao povo assim: Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Talvez você está numa situação assim. Você talvez começou até a buscar a Deus e você está sentindo a presença do Senhor. Mas algumas coisas na sua vida, parece que em vez de ir para frente, vai para trás. Parece que a luta aumenta, os problemas aumentam. A não ser que seja pelo pecado, porque o pecado também ocasiona isso na nossa vida. Pecado e desobediência. Quando você está pecando, o pecado tem consequência. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Então, quando você está andando em pecado, vivendo em pecado, o retrocesso na sua vida tem sido por causa do pecado.
e da desobediência. Agora, se você está andando na bênção, se você está andando com o teu coração firmado no Senhor, está buscando a palavra, está crescendo, mas aí, de repente, parece que você está retrocedendo em vez de andar para frente. Quando acontecem esses momentos que não é o pecado, você está prestes a viver um grande milagre na sua vida. Amém? Fala para o teu irmão, se você está vivendo isso, persevere, porque você está prestes a receber um grande milagre na sua vida. E interessante que essa é a palavra que Moisés vem trazer para o povo. Porque o povo estava saindo do Egito. Eu já falei isso aí domingo. Eles estavam saindo do Egito. Eles tinham um caminho para ir para o deserto e alcançar o lugar que Deus tinha falado para eles. Só que Deus dá uma direção para Moisés e fala assim, em vez de eles irem por esse caminho que é o padrão, vocês vão vir pelo caminho aqui. Só que é um caminho sem saída. É um caminho que não tinha saída. Tanto que Faraó fala assim, agora nós pegamos eles. Nós vamos por ali, nós vamos cercar eles e vamos matar todos eles. Então, às vezes, Deus faz assim com a gente. Deus nos coloca à prova, para ver se a gente persevera. Em muitos momentos, Deus nos coloca à prova. Prova a nossa fé, para ver se ela é verdadeira. Um amor, ele deve ser provado, para ver se é verdadeiro. O amor seu com qualquer outra pessoa, ou com o seu esposo, esposa, deve ser provado. A tua fidelidade deve ser provada. Porque se você é fiel, e se você ama de verdade, você não tem nada a temer. Tudo aquilo que sair de você é fidelidade e amor. Se você é um cara honesto, vou dar um exemplo. Se você é fiel, honesto, se você está ali no seu ambiente de trabalho, e você encontrou um dinheiro, você vai lá perguntar para o teu patrão, olha, você é honesto, você sabe que aquele dinheiro não é seu, você vai. Agora, se você não é honesto, não é fiel, você vai pegar para você. E às vezes se fosse uma prova. E se fosse teu patrão testando a tua fidelidade? Sabendo se você era uma pessoa honesta ou não. Não é verdade? Um exemplo. E às vezes a gente está assim na nossa vida e a gente tem algumas provas, porque a gente vem e canta, Senhor, eu morro pelo Senhor se preciso. Senhor, eu nunca vou te abandonar. Meu maior desejo é te amar. Né? Você canta tudo isso aí. Aí Deus fala, opa, vamos ver se é isso mesmo. Meu maior desejo é te amar. Então aí vem uma situação na sua vida e às vezes a primeira coisa que sai de você é uma blasfêmia. Aí você começa a colocar Deus na parede. Você começa a não entender os desígnios de Deus, os planos de Deus. Por que Deus está me levando nesse caminho? Olha aqui, ó, não tem saída. Porque aos teus olhos não tem. Mas é o grande milagre de Deus. Deus é o Deus do quê? Do impossível. O povo foi para aquele lugar, aconteceu um grande milagre. Deus estava direcionando eles tinham certeza que Deus estava direcionando, que a nuvem estava direcionando. E pararam diante de um mar, não tinha como passar. Meu querido, já pensou que coisa mais poderosa? O milagre que esse povo viveu. Que coisa mais poderosa. O milagre que esse povo aqui viveu. De ver um mar se abrir. De ver um grande livramento. Agora, eles tiveram que retroceder em algum momento. O retrocesso deles, mesmo sem eles entender, era o caminho que Deus estava direcionando. Então, às vezes, pode ser. Algumas coisas começam a não dar muito certo na sua vida. Você está andando na bênção. Você está buscando a Deus em fidelidade. Algumas pessoas chegam a dizer, eu comecei a vir na igreja, o negócio piorou. Mas se você persevera, eu sei porque pela minha vida também enfrentei dificuldades. Quando eu estava me convertendo, principalmente. Em alguns momentos eu fiz ao contrário, eu blasfemei. Perdi a bênção. Agora, naqueles momentos que eu permaneci, na presença do Senhor, falando para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, então, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o próximo passo que o Senhor quer que eu dê? Aonde o Senhor quer que eu vá? Hoje um jovem mandou uma mensagem para mim, né, não é daqui, de outro lugar, falou assim, pastor, eu imagino que Deus deve estar chamando ele. E ele perguntou para mim assim, quando o Senhor respondeu o chamado de Deus? E foi, se preparar, estudar.
né? O senhor se casou. Como que o senhor conseguiu se manter? Eu respondi para ele assim, ó, eu não consigo te responder isso aí em poucas palavras, porque é uma história muito longa. Hoje, contando, é igual contar o fim da história. Ó, aconteceu, a mar se abriu e tudo aconteceu, passou, os egípcios morreram e pronto, acabou os inimigos. Mas e antes do mar se abrir? E antes de você ver a provisão de Deus? Você só está vendo a nuvem te mostrando, é aqui que você tem que ir. Cada passinho. Eu já falei isso para vocês. Se Deus tivesse me falado tudo que eu tinha que passar para chegar até aqui, eu já tinha desistido. E eu tenho certeza que você também. E eu tenho certeza que é por isso que Ele não me fala o que vai vir adiante ainda. Mas se a gente for passinho por passinho, na obediência, servindo ao Senhor, os inimigos não vão nos alcançar. Isso que eu posso te garantir, porque é o que a palavra de Deus me garante. Que os inimigos não vão nos alcançar. Se você continuar servindo ao Senhor, o inimigo não vai conseguir te alcançar. Sabe por quê? Olha o que aconteceu aqui na palavra. No versículo 24 em diante, depois que tudo aquilo aconteceu, os egípcios vieram atrás para pegar a carona, né, e passar e continuar atrás do povo de Deus. Mas o próprio Deus foi até o acampamento dos egípcios. O inimigo, representa o inimigo. E atrapalhou eles, para eles não conseguirem alcançar os filhos de Deus. Deus vai tratar de cuidar de você. Deus vai tratar de proteger você. E essa é a mensagem de domingo. É sobre isso que eu vou falar domingo. É sobre isso que Deus está queimando meu coração. Sobre essa proteção de Deus. E Deus diz na palavra que Ele confundiu o inimigo, travou a roda do carro. Era carroça, só para dizer para você, não era um carro, era uma carroça. Travou a roda, atrapalhou um aqui, atrapalhou outro ali, escureceu a vista deles, eles não conseguiam ver para onde iam. E quando eles pensavam que iam alcançar os filhos de Deus, o mar se fechou. E os filhos de Deus estavam aonde? Estavam aonde? Aí você vê o capítulo 15, cantando, louvando a Deus pelo grande milagre que viveram. Mas olha só no capítulo 14, no versículo 10, eles dizem assim, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Eles estavam com medo. Depois eles celebraram, mas eles estavam com medo. Os filhos de Israel, então, em vez de ficar reclamando, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que continuar fazendo. É isso que você vai ter que fazer o resto da sua vida. Porque nesse mundo não é a nossa paz. Isso eu posso te garantir. A nossa paz não está aqui. Aqui nós estamos em guerra. Fala para o teu irmão, aqui você está em guerra. Você tem paz, Jesus fala que você tem paz mesmo no meio da tempestade. Mas você está em guerra. E é por isso que você não pode vacilar. É por isso que você não pode emprestar a tua boca para o inimigo. É por isso que você não pode emprestar o teu corpo para o inimigo. E é por isso que você não pode parar no meio do caminho. Você tem que continuar andando junto com o povo e seguindo a nuvem. Não vai ficar para trás, falando assim, não, eu vou me entregar para os egípcios, né, eu vou viver com eles. Porque o final deles é fechando o mar e morrendo ali. Esse é o final do teu inimigo. Esse é o final dele. Hoje, talvez, ele te tentou. Talvez algumas coisas ele te entristeceu. Mas mesmo triste, você pode olhar para ele e falar assim, hoje você está me chateando. Mas um dia eu vou dar risada de você. Você está entendendo? Hoje você está me chateando. Mas amanhã eu vou dar risada de você. E uma eternidade eu vou dar risada de você. E aqui nós vamos ter alguns privilégios, como eu disse para você, de pisar na cabeça do chifrudo. O inimigo, meu querido, o lugar dele é debaixo dos seus pés. Mas não para te dar rasteira. Porque se você está na bênção, ele nunca vai poder te alcançar. Ele nunca vai poder encostar o dedo em você. Ele não vai poder encostar o dedo nos teus filhos. Porque toda a sua família é do Senhor Jesus.
é toda do Senhor Jesus. Eu escutei uma história, eu não sei se ela qual o ponto da veracidade dela. Mas tem um homem chamado Myles Munroe. Talvez alguém já conheceu esse. Ouviu falar? Alguém conhece esse aí? Algumas pessoas. É um grande homem de Deus. Morreu esses dias, né? Faz pouco tempo morreu. Mas é um grande homem de Deus, muito usado por Deus. E um pouco antes dele morrer, ele morreu de um acidente aéreo, né? Ele e a esposa dele. Já era um senhor já, mas muito usado por Deus. E antes dele morrer, tem um relato que ele disse que ele sentia, ele falou com um amigo dele, que ele sentia o Espírito Santo falando para ele que a obra dele aqui já tinha terminado. E que Deus ia recolher ele. Eu creio nisso. Que Deus avisa os santos quando vai recolher. Eu creio que quando chegar a minha hora, Deus vai me avisar. Falar assim, ó, se prepara que é daqui a pouco. Né? Você quer que Deus te avisa? Então fica na benção. Não sai da benção. Fica debaixo da nuvem. E Deus falou para ele. Talvez para alguns fale assim, derrota. Não é derrota. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Porque o justo vai viver com ele eternamente. Deus tem tristeza com a morte do ímpio. Que vai morrer e viver eternamente com Satanás. Com quem você quer estar? Com quem você quer passar a eternidade abraçado? Quando você chegar lá no altar, quem que você quer que esteja te esperando de braços abertos? Jesus. Então fica com ele. Fica na bênção, que os inimigos jamais vão te alcançar.